E abra sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo de número 6. Livro de Salmos, capítulo de número 6. Nós vamos ler versículo 8, versículo de número 18, e depois apenas a parte A do versículo 1 do capítulo 8. Então, Gênesis 6, versículo 8, depois o 18, depois capítulo 8, apenas o primeiro versículo. Gênesis. Três salmos? Me perdoe. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8, depois o versículo 18, e depois apenas a parte A do primeiro versículo do capítulo 8, livro de Gênesis, agora sim, capítulo 6. Diz assim o versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo de número 18: Mas contigo estabelecerei o meu concerto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos entrarão contigo. Capítulo 8, apenas a parte A do primeiro versículo. E lembrou-se Deus de Noé. Glória a Deus. Você pode se assentar? É um texto aqui, meus irmãos, queridos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão em casa. É um texto bem conhecido, né? A história de Noé. Até os cordeirinhos, até os menorzinhos, a gente aprende, né? A gente começa a aprender lá na escolinha da EBD. Quem participou aqui como eu, da EBD há muito tempo, fui criado dentro da igreja. Aliás, a minha base espiritual, o meu alicerce espiritual foi fundamentado na escola bíblica dominical. Eu me recordo que a minha mãe pegava lá, nós éramos 5, nós morávamos em Olaria, e nós saíamos todo domingo, literalmente todo domingo, para assistir a EBD lá na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Como eu aprendi? Foi aí que eu aprendi a amar a escola bíblica dominical e entender o valor que é o ensino que a gente tem. Eu tenho guardado até hoje. Então a gente conhece essa história aqui, né? Se a gente falar a história de Noé, os cordeirinhos vão ensinar para a gente. E dentro desse todo contexto, ou melhor, dentro desse contexto dessa história aqui, você vai observar que num dado momento, Deus, ainda no capítulo 6, logo no seu início, você vai observar que a Bíblia vem relatando para a gente a forma como a raça humana, a forma como os homens haviam se corrompido, a forma como o pecado desagradava tanto ao nosso Deus. Há de se lembrar que dentre este povo, né, que o texto vai nos dizer que estava desagradando a Deus por causa do seu pecado, estava a geração de Sete, do nosso pai Adão. Ou seja, dentre todos tinha alguém que tinha um ensino do que era o real, e mesmo assim a geração dele estava incluída dentro deste contexto. Daqueles que já praticavam o mal continuamente, daqueles que aborreciam ao Senhor. E Deus agora, observando essa situação, diz a Bíblia, a história nos mostra, que Deus ele projeta destruir toda a raça humana, porque o pecado era tão grande, aborreceu tanto ao Senhor, que ele se arrepende de ter feito o homem. Talvez alguém aqui, bem estudioso como o Cosme que está lá, mas Daniel, a Bíblia, Números mesmo nos fala que Deus não é um homem para que se arrependa, nem filho do homem, né, para que minta, enfim. Mas na verdade esse arrepender-se aqui é porque a tristeza de Deus foi tão grande
pela forma como um homem, um ser perfeito que ele havia criado e agora se corrompeu dessa forma, chegou a aborrecer o nosso Deus. E ele, no seu coração, projeta destruir toda a raça humana. Aí a gente chega no primeiro versículo que nós lemos. O texto vai dizer que Deus, olhando para essa geração corrupta, olhando para homens que tinham um pensamento mau continuamente, ele olha para um homem. E dentre toda essa geração, e cabe para nós, no meio dessa geração que a gente vive hoje, né, que muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: é muito difícil ser crente nos dias atuais, a maldade está muito grande, é difícil ser crente. Sim, mas Noé nos dá o exemplo aqui. Em meio a uma geração corrupta, você pode fazer a diferença. Em meio à geração corrupta, você pode continuar sendo fiel. Em meio a essa geração que nós temos, onde a sociedade tenta nos empurrar para as coisas completamente contrárias àquilo que é o ensino, que nós aprendemos desde o princípio, os meios de comunicação intentam nos mostrar que agora o certo virou errado, o errado virou certo. Em meio a essa geração corrupta, nós podemos ser fiéis. Noé nos dá esse exemplo, que vale a pena ser fiel, que dá para você, no meio da geração corrupta, ser luz. Em meio a essa geração malvada, dá para você continuar sendo um exemplo para aqueles que te olham. E o texto vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que é isso? A Bíblia King James, por curiosidade, vendo este versículo, para melhor entendimento, o versículo diz assim: contudo a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e sua misericórdia. Vejam o exemplo que Noé está dando para nós. Hoje é um culto de família. E nós vamos entender o valor que eu tenho, que você tem, quando nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus para a nossa família. O texto vai dizer aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O texto está dizendo para nós aqui que Deus vai olhar para uma geração e Ele vai intentar no seu coração destruir toda essa geração, e de repente Ele olha no meio daquela multidão e Ele me vê, e Ele te vê. Em meio a essa multidão corrupta, Ele olha para mim, olha para você e fala: ei, peraí, eu não posso destruir esse povo. Tem um servo meu ali, tem uma serva minha ali que está fazendo a diferença, tem alguém que eu ainda posso contar. O texto aqui, eu já disse algumas vezes, ele vai um pouco mais além quando diz que Noé andava com Deus, ou seja, Noé tinha um compromisso e um relacionamento de intimidade com Deus. Agora, Deus intenta destruir essa geração e olha para Noé e fala: peraí, você não, eu tenho que separar você. E Deus vai chamar a Noé e Ele vai dar algumas coordenadas para Noé a respeito da construção de uma arca. Hoje eu estava lendo uma matéria, um estudo feito por um grande professor, eu não sei bem se o nome é isso, entende muito de hidráulica, mas tem um outro nome, a nível de mar. E dentro desse estudo, ele minuciosamente fez a medida do que seria o tamanho real da arca, seja em comprimento, largura e altura. E segundo esse historiador e todos os estudiosos, que na verdade foi um grupo, seria quase que impossível, nas dimensões e a forma como aquela arca ela foi projetada, ela viesse a afundar. Eles chamaram de o barco perfeito, algo quase que imbatível, algo que nunca afundaria. Aí quando eu parei para ver esse estudo de homens que entendem muito mais do que nós, eu comecei a parar e pensar: meu Deus, que Deus é esse que dá o plano perfeito para uma arca ser projetada? E Ele deu a medida, a largura, a altura,
largura, a profundidade, tudo. E segundo esses estudiosos, pela medida, pastor Hélio, caberiam aproximadamente, porque eles fazem a medida por animal. E o animal que tem um tamanho quase que comum é uma ovelha. Entre todos, tamanho médio, ovelha. Segundo ele, caberiam aproximadamente 75 mil ovelhas dentro desta arca, por causa dos andares. E à medida que ele foi se aprofundando no estudo, a forma como foi feito os andares, em cima, baixo, alto, seria praticamente impossível que essa arca viesse a afundar. E eu, dentro desse todo esse estudo, da forma como o cuidado que Deus projetou essa arca, dois detalhes me chamaram a atenção, e talvez alguém como eu, por curiosidade, já tenha pensado nisso. Pense bem, nós temos uma arca que, segundo as medidas aqui, ela teria aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros, Fátima, de largura, de altura, e 13 metros de largura. 150 de comprimento, 25 de largura e 13 de altura. Quando você chega aqui no versículo de número 16, dentro das coordenadas que Deus dá para Noé, ele vai dizer assim, ó, põe uma janela e uma porta. E ele fala muito bem claro, ó, você põe uma janela de um côvado, que é aproximadamente 45 centímetros, 50 centímetros, acabarás da parte de cima, e uma porta ao seu lado. E eu fiquei curioso, por que uma arca com um tamanho desse gigantesco, apenas uma janela arde, e na parte de cima? Eu comecei a procurar e a tentar entender algumas coisas, e como é o cuidado do nosso Deus. Essa janela, ela está na parte de cima. Quem olhasse por aquela janela, só podia ver no alto, onde veio o nosso socorro. Toda aquela destruição que estava na parte de baixo, para trazer algum tipo de tristeza naquela família que estava guardada, ninguém via. Só podia olhar para nós. Jesus estava dizendo ali, dentro desse projeto, na verdade Deus, no seu projeto principal, estava nos ensinando, ei, o teu olhar tem que estar somente em mim, em meio a qualquer dificuldade à tua volta, do teu lado esquerdo, do teu lado direito, na frente ou atrás, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Era isso que essa janela estava representando, Monique. Aquilo que Josafá falou, os nossos olhos estarão postos em ti. Aquela janela ali, se nós formos atentar, gente, vamos colocar aí uma quantidade rara em 2 animais de cada espécie. Imaginem o mau cheiro. Quem sabe Noé poderia ter pensado, meu Deus, não tem que ter mais janela para ventilação. Mas Deus não estava preocupado em cheiro ruim ou cheiro bom. Estava preocupado em que os olhos desta família estivessem focados nele, para entender que do alto vem a nossa solução, do alto vem a nossa provisão, do alto vai vir aquilo que nós precisamos. Era isso que essa janela simbolizava. A porta simbolizava a oportunidade de entrar e de sair. Porque o texto diz que Deus fechou por fora, para que Noé, na sua bondade, não quisesse abrir para alguém. Porque dentro desse contexto, irmãos, pensem bem, a gente vai chegar lá. Mas existiam parentes daquele que estava na arca aqui. Imagine a situação se tivesse janela, para eles observarem os corpos mortos, boiando, a destruição total. Mas o nosso Deus é Deus de reconstrução, não de destruição. Aquilo que não presta, Ele vai tirar. Aquilo que não é para ficar, Ele não vai deixar ficar. Porque quando Ele quer fazer algo novo, Ele tem a maneira dele de fazer aquilo que é novo. E Ele entendeu que aquela geração precisava ser destruída, mas Ele precisava fazer algo novo. Aquela janela representa para mim e para você. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo, porque Ele é a nossa solução. E dentro desse todo esse contexto, Noé vai ser extremamente obediente.
porque ele vai fazer exatamente aquilo que Deus havia mandado. E é tão interessante, dentro de todo esse contexto, que tu vai perceber que Noé, e eu já falei isso aí, é muito interessante isso, há aproximadamente 120 anos, Marco, fazendo arca, 120 anos pregando o Evangelho, dizendo que Jesus iria voltar, perdão, que Deus ia destruir a terra, porque a arca ela simbolizava a pessoa de Cristo, por isso que eu falei que Jesus vai voltar, que a arca ela simboliza a presença de Cristo para nos proteger. Naquela destruição ali, Deus estava trazendo ao homem o seguinte, ó, o que não presta vai terminar aqui. E dentro de todo este contexto, nesses anos, Noé construindo a arca e anunciando o Evangelho. 120 anos pregando, e ouviu Deus falar uma só vez. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Quantas vezes nós questionamos o nosso Deus? Porque oramos e Ele não responde. Porque pedimos e Ele não dá a resposta na hora que a gente quer. Porque queremos que Ele faça e Ele não faz. Ele tem a hora certa para mim e para você. Ele tem o tempo certo para agir, Ele tem o tempo certo para falar, Ele tem o tempo certo para fazer aquilo que Ele quer. 120 anos pregando o Evangelho. Ei, essa terra vai ser destruída, se convertam. Ele mandou fazer essa arca. E só conseguiu ganhar a sua família. Aí nós chegamos no segundo versículo que nós temos. Olha que coisa interessante. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Contigo, em algumas versões, estabelecerei a minha aliança. Pacto, o significado é um acordo entre partes, entre duas partes ou algumas partes. Mas, biblicamente falando aqui, esse pacto, essa aliança, ela fala da decisão de Deus de salvar alguém ou alguns. Fala de uma aliança que Deus fez com Noé. Entendam bem, não foi Noé que fez com Deus. É uma aliança que Deus fez com Noé. Contigo estabelecerei o meu pacto. E é tão interessante que essa aliança, esse pacto, ele era incondicional. Ele não dependia, Fábio, de Noé ou da família de Noé. Esse pacto é tão interessante que dependia apenas de Deus, porque Ele havia feito a aliança. E se nós observarmos, está muito bem claro para nós aqui. O texto diz, mas contigo quem? Noé. Aí eu pergunto para nós, tinha algum pacto com a família de Noé? Com a mulher de Noé? Com os filhos de Noé? Não. O pacto, Monique, era com Noé. Olha a importância da tua fidelidade para com o teu Deus. Olha a importância de nós estarmos aqui buscando ao Senhor pela nossa família. Olha a importância de nós sermos fiéis ao nosso Deus. A nossa família vai ser alcançada por causa da tua fidelidade ao Senhor. Ei, não se preocupe se está demorando um pouquinho. A tua família vai ser alcançada, porque a aliança que Deus tem é contigo. Irmãos, eu digo isso aqui sem medo de errar. Os meus 2 filhos ainda estão afastados, mas eu continuo profetizando. E você vai ver eu incansavelmente profetizar aqui. Eles vão voltar para a casa do Senhor, porque eu creio. Eu tenho que viver, irmãos, aquilo que eu creio não é o que eu não vejo. O que eu vejo é aquilo que eu creio. E se eu viver aquilo que eu creio, eu vou alcançar a minha vitória lá na frente. Se você viver aquilo que você crê, você vai alcançar a tua vitória. Mas contigo estabelecerei o meu conselho. Irmãos, o negócio de Deus era com Noé. Deus olhou lá naquela multidão de pessoas, Ele não viu a mulher de Noé, Ele não viu os
filhos, ele não viu a mulher dos filhos, ele viu Noé. Quando Deus olha, irmãos, entendam bem, a aliança que Deus fez era uma coisa tão tremenda, que eu penso que talvez se Noé, por algum motivo, tivesse falhado em alguma situação naquela água, mesmo assim, iria permanecer o que está escrito aqui, ó. O meu pacto está contigo, a minha aliança é com você. Eu não sei como era a vida dos filhos de Noé, das noras de Noé, mas a Bíblia cita que Noé andava com Deus. A Bíblia não fala que a mulher de Noé andava com Deus, mas que Noé andava com Deus. Olha a importância de nós mantermos uma intimidade com o nosso Deus. Porque quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que tem mais profundidade para você alcançar. É por isso que Oséias vai dizer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque não tem limite para esse conhecimento, para essa intimidade com Deus. O texto está dizendo aqui para nós que o negócio de Deus era como é. Capítulo 2, versículo 19 de 2 Timóteo diz assim, ó: tendo este selo, o Senhor conhece que são seus. O selo, ele significa um carimbo, uma identificação, uma autenticação. E muito mais do que isso, o selo, ele simboliza uma etiqueta de algo inviolável. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Por onde nós andarmos, nós carregamos o selo dele. Por onde nós andarmos, nós carregamos a unção dele. Quem olhar para mim e para você tem que ver algo diferente na nossa vida. É isso que essa aliança mostra para nós. Mostra para nós que nós temos um dono. Você sabia que você tem um dono? Você já parou para pensar que você tem um dono, que eu tenho um dono? E esse dono tem ciúmes de você. Esse dono, ele cuida de você. Ele tem tanto ciúme que ele diz que eu sou e você é, Ale, geração eleita, Marco, propriedade exclusiva. Sabe o que isso quer dizer? Que em nós tem uma placa escrita assim, ó: propriedade particular. E essa propriedade pertence a Ele. Ei, nós pertencemos a Ele. E tem um lugar preparado para nós que somos propriedade exclusiva dEle. E é por causa desta aliança que Ele tem cuidado da nossa família. Irmãos, olha a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Talvez alguém aqui esteja como eu, lutando pela sua família e não está vendo o resultado. Aleluia. Tem dias que às vezes meu filho posta as fotos dele lá com o pessoal bebendo. Você pensa que não dói? Dói. Mas eu falo assim: Senhor, eu continuo crendo. Eu continuo crendo que a minha vitória vai chegar. Você pensa que não dói? Às vezes quando você vê seu filho sair, tu pensa assim: poxa, poderia estar indo para a casa do Senhor. Mas vai para farra, para balada. Eu falo: Senhor, blinda eles, protege, cobre com teu sangue. Olha a responsabilidade que nós temos com a nossa família. Não interessa se eles não estão na presença do Senhor, mas nós estamos. E por estar na presença do Senhor, nós podemos pedir a Ele e Ele vai guardar a nossa família. A nossa família vai ser alcançada. Ah, mas eles estão fora dos caminhos. Olha onde eles estão. Não quero saber onde eles estão. Eu quero saber que a minha oração vai chegar e vai alcançar eles. Porque esse pacto, essa aliança que nós temos, nos garante isso, irmãos. Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 5 e 6, traz essa resposta para nós. O texto vai dizer que ele visita, olha só, ele visita a iniquidade dos filhos, a iniquidade dos
pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. Ouviu bem o que eu falei? Depois você lê em casa. A iniquidade dos pais, ele visita nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Olha a responsabilidade dos pais. Olha a nossa responsabilidade para a família. Mas sabe o que é gratificante? É o restante. Aqueles que aborrecem o Senhor, aqueles que cometem iniquidade, ele vai visitar até a terceira e quarta. Mas aqueles que amam ao Senhor. Está pensando aí, Ale, que é quinta, sexta geração? Até 1000. Até 1000 gerações o Senhor vai visitar. Por causa daqueles que amam ao Senhor. Irmãos, você não tem noção de como tua família está sendo abençoada. Porque você tem amado ao Senhor, estado na casa do Senhor. Você não tem noção do que é a nossa família ser abençoada. Por causa da minha busca e da tua busca, irmão, você que está em casa. Por causa da tua busca, Deus vai visitar até 1000 gerações da sua família para abençoar. Olha a responsabilidade que pesa sobre os nossos olhos. Porque o texto diz, mas contigo. Deus é, irmão, é literal, ele está falando direto com Noé. Ó, vem cá, meu filho, com você eu vou fazer uma aliança. Aí tem uma vírgula, né? Ah, mas ainda tem prêmio para você. Tem prêmio para você que é fiel. Irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. A vírgula está aqui, ó. Contigo estabelecerei o meu pacto. Aí tu pensa que acabou? Aí ele vai dar ordem. Faz o seguinte: chama tua mulher, chama teus filhos, chama a mulher dos seus filhos também. Entra na arca. A arca aqui, ela vai representar um lugar de proteção. Nós hoje temos a nossa arca, que é o Senhor Jesus. Porque Ele no centro da família, a família é abençoada. Nenhuma família é completa se Jesus não estiver no centro dela. Tem famílias aí que são abençoadas, são famílias que são fiéis sim, mas nenhuma família é completa se Jesus não estiver nela. É igual aquele hino que diz, né? Senhor, depois que tu entrou na minha casa, Senhor, não vai embora mais. A gente não consegue viver mais sem a tua presença. Depois que tu entra na casa, Senhor, não dá mais para deixar tu ir embora, porque a tua presença, ela traz paz, traz alegria. Senhor, não vai embora. Faça do meu lar a tua casa. É isso que nós temos pedido. Faça do meu lar a sua casa. Depois que ele entra, irmão, a gente não deixa nunca mais ele ir embora. Está aqui, ó. Mas contigo estabelecerei o meu conselho. Entra. Vem cá, chama a tua família. Para a gente terminar aqui, que as horas eu estou indo embora. A arca, como eu disse, ela vai representar este lugar de proteção. E como eu falei, durante este tempo da destruição da terra, quem estava guardadinho na arca não precisou ver nada. Não precisou ver tristeza, não precisou ver destruição, porque estava protegido. Assim somos nós quando estamos guardados pelo Senhor. Nós somos protegidos, a nossa família é protegida. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Estava conversando com o pastor Edson esses dias. Por mais que você se cuide, por mais que você faça a sua parte, nenhum de nós está livre de pegar essa doença. Você pode fazer o que você quiser, mas se Deus achar por bem que você vai pegar, você vai pegar. A nossa vantagem é que nós temos um Deus que cuida de nós.
independente de fazermos a nossa parte, porque temos que fazer sim. Nós que trabalhamos como eu trabalho, de autônomo, você se depara com algumas situações que fica pálido, porque se fala muito aqui que nós temos que nos cuidar, você usa máscara, mas experimenta você entrar numa comunidade, ninguém usa máscara. A maioria está lá, ó, todo mundo junto, todo mundo conversando. Hoje eu estava num lugar assim, ninguém. Mas quando nós temos Cristo, nós temos a proteção. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos blinda. A arca estava aqui, blindando essa família, como nós estamos sendo blindados pelo Senhor. Fazemos a nossa parte sim, mas quem dá a proteção é Ele, quem vai nos guardar é Ele, quem vai fazer você entrar e sair em paz é Ele, quem vai guardar e proteger a sua família é Ele, quem vai enviar a provisão é Ele. Aqui, ó. Entra tu e traz a família. Ou seja, por causa da tua fidelidade, a tua família vai ser alcançada. Por causa da tua fidelidade, Geraldo, a tua família vai ser alcançada. Por causa da tua fidelidade, a tua família vai receber a vitória, mesmo que não esteja na presença do Senhor, mas vai receber, porque ainda tem alguém que ora. Quantos testemunhos a gente ouve? Irmãs que ficam de joelhos dobrados, pais que oram, e quantos livramentos o Senhor dá aos filhos. Para a gente aqui terminar, o último versículo que nós lemos, apenas a parte A. O texto vai dizer: e lembrou-se Deus de Noé. Mas ele lembrou, o texto vai dizer que ele lembrou depois que as águas haviam baixado. Eu fiz um estudo para tentar projetar a altura mais ou menos que as águas subiram. Se a minha conta não estiver errada, subiu aproximadamente de 15 a 20 metros. Foi o que a altura das águas do dilúvio chegaram. O texto vai dizer que Deus lembrou de Noé, porque ele lembrou que tinha uma aliança com Noé. Ele lembrou: eu tenho uma aliança com ele, eu tenho uma aliança com o meu servo, eu fiz uma promessa para ele, eu tenho uma aliança, então eu preciso cumprir aquilo que eu disse. Para a gente encerrar aqui, com a permissão do pastor, se nós pudermos orar, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele projetou para a tua família, fique em paz, fique tranquilo, ele vai cumprir. Ele vai se lembrar do pacto que fez contigo, ele vai se lembrar da aliança que fez contigo, ele vai se lembrar da promessa que ele te fez. Vocês pensam que as nossas promessas são rápidas? Não. Eu tenho promessa aí de mais de 10 anos, Cosme, esperando. Você pensa que eu esqueci? Quanto mais o meu Deus. Eu continuo crendo que ele vai realizar, eu continuo crendo que ele vai fazer. Porque também a hora que ele fizer, você é um muito obrigado, porque eu perseverei, eu continuo crendo. Eu tenho promessa na minha família, irmão. Eu creio que a boa mão do Senhor vai alcançar a minha família, vai alcançar a tua família, e nós vamos entrar com a nossa família no céu. Eu quero profetizar para você que está em casa, para você que está aqui: você vai entrar no céu com a tua família, em nome de Jesus. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Vem, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua boa mão sobre a nossa vida, pelos livramentos que nós nem sabemos quais são, pelos livramentos que Deus dá para a minha família, para a tua família, pelos livramentos que às vezes a gente nem imagina, tempos e tempos depois faz. A gente fica sabendo. Porque de vez em quando meu filho Júnior vem e fala: poxa, pai, aconteceu isso. Aí eu falo assim: Jesus, vale a pena continuar orando? Vale a pena. Eu me recordo aqui rapidinho,
Ele conta que uma determinada vez ele ouviu uma palavra de uma senhora, sem estender muito, e disse para ele: olha, Deus tem um propósito com a vida, por isso que Ele te guardou lá naquele dia. Lembra daquela situação que um dos seus amigos foi ferido? Era para você. E você não teria a mesma sorte que ele. Ele contou para mim que era uma senhora baixinha, fortezinho, cabelinho branco, mas com uma autoridade que ele falou: rapaz, a medo. Sabe por quê? As nossas orações, elas surgem tudo. Deus sempre tem os seus profetas para entregar o seu recado. E Deus sempre vai usar alguém para trazer à tona aquilo que Ele realizou. Alguns a gente não fica sabendo, outros ficamos sabendo. Mas é porque Deus tem cuidado de nós, da nossa família. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa arte. Sim. Eu pedi para o vou morar no Covid, eu fiquei sabendo hoje que ele está com Covid. Diz que já está melhorando, mas ainda está. Como é que é o nome dele? Carlinhos. Carlinhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós primeiramente queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua boa mão. Senhor, pelo teu favor sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Senhor, porque tu tens nos guardado. Senhor, no início deste culto foi falado, Pai, sobre agradecer. E eu quero te agradecer porque tu tens sido nosso porto seguro. Tu tens sido a nossa arca, tu tens sido a nossa proteção. Deus, muito obrigado. Obrigado porque tu tens guardado a nossa família, Senhor. Obrigado, ó Senhor, por tantos livramentos que nós nem sabemos muitas vezes quantos livramentos nós temos no decorrer do nosso dia a dia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, por aqueles que estão lutando pela sua família. E eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória e nós vamos entrar no céu com a nossa família. Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão em casa. Obrigado pela vitória dele. Obrigado pelas famílias, meu Pai. Que a tua bênção também esteja sobre cada família. Deus, nesta oração queremos apresentar o Carlinhos. Tu és aquele que vai de encontro, Senhor, e enfermidade para ti são apenas uma palavra. Portanto, Senhor, repreende este mal para a glória do teu nome, que, Senhor, teu servo possa trazer o testemunho de um grande milagre que tu realizou. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.